Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente, dizer a você curta, comente. Se você precisar melhorar alguma coisa, deixa aí embaixo no nosso comentário. Amém? Hoje nosso estudo de hoje vai ser buscar primeiro o reino de Deus. Nosso texto base, Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos começar a partir do versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Não andei ansiosos com coisa alguma. Buscai primeiro o reino de Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Agradecendo mais uma vez a você que se inscreveu recentemente, você que tem curtido, comentado, visualizado nossos vídeos e não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar. Se você achar que nós merecemos da sua inscrição aqui, se inscreva. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus. A expressão buscar primeiro o reino de Deus significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. A vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas, não a nossa vontade. Não a nossa vontade, mas a de Deus. Quando buscamos o reino de Deus, acima de tudo, Deus cuida de nossas outras necessidades. Nada é mais importante que o reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus disse que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Todo o resto depois será acrescentado. Não precisamos ficar preocupados com outras coisas, porque Deus está no controle e cuida de nós, é claro. Ficamos preocupados? Ficamos, porque nós somos seres humanos, mas não deveríamos, porque quem está no controle é Deus, e Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe o que nós estamos precisando no momento, Ele sabe o que vai fazer a respeito disso. Nós muitas vezes não sabemos, não temos uma ideia, muitas vezes não planejamos nada, e Deus vai lá e supre a nossa necessidade. E aí, primeiro Ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus. Jesus nos desafia a mudar nossas prioridades, é claro. Prioridade nossa é o quê? Trabalho, casa, família, né? E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Normalmente as pessoas colocam como primeira prioridade a comida, a roupa, o dinheiro, a família, a carreira, a fama, o status, o poder, né? Tem gente que coloca tudo isso em primeiro lugar, mas não era para ser assim. Em primeiro lugar era buscar o reino. Aí diz, mas existe algo que é mais importante que todas essas coisas, o reino de Deus. Ele é mais importante que a comida, que a roupa, que o dinheiro, a família, a carreira, a fama, o poder, o status. Tudo isso é mais importante, né? Porque muitos aí constituem fama, constituem poder, mas no final não leva a nada. E perdeu a chance de buscar primeiro o reino de Deus, de priorizar primeiro o reino de Deus. Então nós devemos priorizar primeiro o reino de Deus. E as outras demais coisas, Ele vai vendo se nós realmente merecemos ou não e vai nos dar sim ou não. O rei é a figura central de qualquer reino. Da mesma forma, o reino de Deus é onde Deus está no centro. Deus está no centro do reino dele. Nosso trabalho é buscar o reino de Deus. Isso significa buscar fazer de Deus o centro de nosso mundo, o centro de nossa vontade. Em vez de focarmos em nós mesmos, devemos focar primeiro em Deus. Se Ele é o nosso rei, é Ele quem deve comandar nossas vidas. É Ele quem deve comandar nossas vidas, não nós mesmos. Nosso trabalho principal deve ser procurar o que é a vontade de Deus para nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10. Portanto, vós orais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Que seja feita a vontade de Deus, não a minha, não a sua, mas a vontade dele. Continua, vai dizer, e a sua justiça. Jesus é a expressão máxima da justiça de Deus. Ele veio para levar nosso castigo, cumprindo a lei e estabelecendo uma nova justiça baseada na fé. Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, porque a lei e os profetas são testemunho de Jesus, são testemunho daquilo que Jesus veio fazer. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, sem nós fazermos nada, sem merecimento algum, porque todos haviam pecado. Aí continua, a justiça de Deus é a salvação pela fé em Jesus. Devemos buscar essa justiça, crendo em Jesus e contando a boa notícia a mais pessoas, é claro, porque ele nos convidou a fazer isso, né? Ele nos ordenou a fazer isso. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Marcos, capítulo 16, verso 15, né? Assim, a justiça de Deus crescerá na terra. Claro que quando nós vamos propagando a justiça de Deus, ela vai o quê? Crescendo, vai se espalhando, feito os apóstolos fizeram, né? Na igreja primitiva, quando a igreja foi perseguida, eles se espalharam e saíram proclamando o evangelho. E Paulo fez várias missões, levando o evangelho a todos. A justiça de Deus também se revela em tudo que é bom e certo. Buscar a justiça de Deus implica buscar o bem e rejeitar o pecado. É claro que quando nós buscamos o bem, nós rejeitamos o pecado. Precisamos viver para agradar a Deus, abandonando a injustiça do pecado e promovendo o que é certo. Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus 5, 6, que diz aí, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? A justiça de Deus, a justiça de Jesus, uma justiça que não se corrompe, uma justiça que não tem variação, uma justiça que é justa, correta e reta. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas serão acrescentadas? As coisas que serão essenciais na vida, aquilo que realmente nós necessitamos é que vai ser acrescentado para nós. Deus sabe aquilo que precisamos para viver. Mateus capítulo 6, versículo 31 ou 32, que diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas, né? Ele sabe que nós necessitamos, sabe aquilo que é essencial para nós. Então, Ele não vai deixar faltar isso para nós. Com certeza Ele vai nos prover, tanto da comida, quanto da bebida e quanto da vestimenta. Mas isso aí não deve ser uma prioridade de nossas vidas. A prioridade deve ser o reino. Enquanto outras pessoas ficam muito preocupadas pensando no que vão comer ou vestir, quem busca primeiro o reino de Deus não pode ficar tranquilo, é claro. Porque ele sabe que no momento certo Deus vai prover aquilo que ele está necessitando. Ele sabe que no momento certo Deus vai usar alguém e vai trazer o mantimento necessário. Elias, quando estava lá, né, perseguido, Jesus lhe disse, olha, vai para o ribeiro, fica lá no ribeiro de Querite. E quem veio assistir ele? Os corvos veio assistir Elias. Quando acabou, o ribeiro secou, acabou a água, ele disse, olha, vai lá na viúva, a viúva está te esperando lá, e ela vai suprir a tua necessidade. Veja que ele arrumou um meio, né, para suprir a necessidade de Elias. Da mesma forma ele faz conosco, sempre ele vai arrumar um meio para suprir a nossa necessidade. Deus cuida da necessidade do seu povo, todo o nosso sustento vem dele. Quando confiamos em Deus, Ele providencia tudo o que precisamos. Isso não significa que não precisamos fazer nada para conseguir o nosso sustento. Claro, nós não vamos ficar de braço cruzado esperando que as coisas caiam do céu, mas as coisas não caem. Nós precisamos também que correr atrás, fazer a nossa parte. Mas significa que não precisamos ficar preocupados e nervosos sobre essas coisas. Não vamos ficar nervosos, ansiosos. Claro que muita gente fica, e o ser humano, você sabe como é que é, né? Quando falta qualquer coisinha para ele já está preocupado, desesperado. Mas não era para ser assim, porque Deus ele sabe da nossa necessidade. O reino de Deus é mais importante até mesmo que a comida. Sem Deus, nem vale a pena viver, é claro. Ficar vivendo no mundo sem Deus, não está fazendo nada. Por isso ele deve ser nossa primeira prioridade. E ele vai cuidar de todas as outras coisas em nossas vidas. Claro, o versículo 25 diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, né? Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? É claro, né? A vida é mais do que o corpo.
mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Então nós não devemos ficar preocupados com isso, porque Deus, ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe da necessidade de cada um, e no momento certo ele vai suprir a necessidade, né? O povo estava lá no deserto, precisando de água, precisando de comida, né? E Deus mandou o maná, mandou cordonize, brotou água da rocha, porque ele sabia da necessidade do povo. Em nenhum momento ele deixou o povo sem ser assistido. Coluna de fogo de noite, nuvem de dia, tudo Deus supre a necessidade do ser humano. Claro, ele não vai ficar, como eu disse, de braço cruzado esperando que caia do céu, que nada cai do céu. A gente tem que fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Então, que nós possamos priorizar o reino de Deus. Que nós possamos colocar Deus em primazia em nossa vida. Porque é Ele quem cuida de nós. Foi Ele que enviou Jesus para morrer, para pagar aquilo que o pecado exigia. Então, que nós possamos buscar primeiro esse reino. Porque Jesus, ele está voltando. E quando ele voltar, vai pegar muita gente de surpresa. Então nós temos que primeiro priorizar o reino de Deus em nossas vidas. Amém?